Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais essa reunião através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Sejam todos bem-vindos, graça e paz. E abençoado, sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha aí as mensagens, para que outras pessoas que ainda estão no sistema religioso, no engano, venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo, e que venha ser salvo do engano das religiões, ou seja, salvo da metanoia da mente. E abençoados, mais uma vez aqui para crescermos na graça e no entendimento da mente de Cristo. E começando aqui, vou mandar alguns alô aí para algumas pessoas aqui que pediram, mandando um abraço aí para o canal O Senhor é Paz, graça e paz, abençoado. Vladimir Antônio da Silva, graça e paz, abençoado. Raiz Games, graça e paz. Luiz Moreira, o Luiz Moreira, ele é de São Miguel do Guamá, lá no Pará. Graça e paz, abençoado. Seja bem-vindo a esse canal. Tudo de bom para você e tua família. Gilberto Gil, graça e paz. Evaldo Rabelo, graça e paz. Um abraço para você e para a família. O Evaldo Rabelo, ele é daqui da cidade de Quixadá, aqui no Ceará, meu conterrâneo. Graça e paz, abençoado. Então, vamos iniciar aqui nossos estudos, né? As nossas pregações de hoje, o nosso entendimento. E eu vou falar hoje um pouco dos eleitos de Deus, os escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo. E vou fazer uma observação, reputando aí o Bruno Mac, do qual na sua pregação de mais ou menos 3 dias atrás, ele disse que todo ser humano, ele tem o Espírito, e ele diz que nós e ele, quando pregava essa tal graça, nós dizíamos que o ímpio não tem Espírito, e que na verdade é mais uma mentira dele. Nenhum pregador da graça não falou que o ser humano não tem espírito. Ao contrário, o que nós falamos é que o homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. E o que o Evangelho diz é que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E ele pregou aí, abrindo Gênesis 1:26, e ele disse que Deus, ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, e que todos os homens da face da terra, ele é a imagem e é a semelhança de Deus, né? E que esse espírito que volta a Deus, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Ele diz que todo homem, todo, inclusive Adão, os filhos da perdição, diz que todos eles, espiritualmente, eles voltam para Deus. E que eu não vejo nada disso escrito aqui. O que acontece é que ele, o mentiroso Bruno, ele lê a Bíblia e quer dar o entendimento dele. E aí ele atropela todos os outros capítulos
e os outros versículos. E não é isso que a Bíblia diz. Então, abençoado, sem muita perca de tempo, né? Vamos falar aqui dos espíritos revestidos de carne e vamos falar do trigo e do joio, que são o filho da perdição e os filhos da salvação. E eu vou ler para vocês aqui e depois eu vou dar continuidade o nosso entendimento. Olha, aqui em Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem, depois dele ter criado todos os animais, né? E ter visto que isso era bom, então ele criou o homem. E que nós entendemos, né? Que esse homem do qual ele fala, né? Esse homem é o homem espiritual, é o homem interior, como Paulo fala. Entende? Esse homem é o homem do qual Paulo fala, lá em Filipenses 3:20, do qual a nossa pátria está no céu. Esse homem aqui é o espiritual, que o Bruno diz que esse homem aqui é o homem do pó da terra, do qual Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Não bate, né, abençoado? Não bate, porque aí você atropela todas as outras passagens da Bíblia. Se todo espírito do homem volta para Deus, então não existe filho da perdição. Existe só os espíritos revestidos de carne. E não bate. Nem bate com o antigo pacto, nem com o novo, com a eterna aliança, que você também acabou. Então, olha, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus está fazendo o homem conforme a semelhança dele. Se a Bíblia inteira inicia lá dizendo aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas. Depois ele diz que era o verbo e o verbo se fez carne, ou seja, ele era um espírito, se revestiu de carne, porque veio para um reino físico. Então como é que ele pode ser do pó da terra, Deus? Não pode, abençoado. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, conforme a nossa... Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Então ele diz aqui no 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, né, no nosso entendimento, nós acreditamos, lendo todas as outras passagens da Bíblia, inclusive as cartas de Paulo, né? Inclusive João 3:12, Gênesis 3:14, Mateus 25, 32, 33, Mateus 7, do 17 ao 20, João 3:10, João 1:13, 1 Pedro 1:23, João 3:3, 1 de Coríntios 15:49. Isso é uma separação entre o homem do pó da terra, o filho da perdição, e os espíritos revestidos de carne, os filhos de Deus que tiveram participação e que estão tendo participação de carne e sangue, assim como Deus teve. Entende, abençoado? Totalmente diferenciado do que o Bruno prega, quando ele atropela a Bíblia inteira praticamente, dando o entendimento dele. Mas que na verdade ele não mostra. Ele lê um capítulo e um versículo e aí ele dá o entendimento que ele quer. Então, abençoado, se esse homem do qual Deus criou é a sua imagem e a sua semelhança,
né? Então, ele criou o homem duas vezes. Porque aqui ele criou no 26, Gênesis 1, 26, e criou aqui em Gênesis 2,7. Então formou o Senhor Deus a homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, ele diz que é o Espírito. Então, nós sabemos futuramente, após isso daqui, que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. E que o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Então, essa alma vivente do qual foi Adão, né? Ele é o início da formação do homem da terra, e depois ele pegou a costela de Adão e formou Eva, né? E formou Eva, e que Eva é totalmente o oposto de Adão. Adão foi o filho da perdição, dando início aos ímpios, né? Ou seja, não tem o Espírito de Deus. E Eva, que era filha da salvação, que se deu início ao filho da salvação, aos eleitos de Deus, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Então, abençoado, esse Espírito de Deus, do qual são os filhos e que participam de carne e de sangue, se esse mesmo Espírito fosse o Espírito da criação do homem, né? Então, Deus não enviaria os seus espíritos para participar de carne. Hebreu 2,14, então é mentira. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses filhos, ele também, Deus, participou. Ou seja, ele era um espírito que não tinha forma. E ele precisou de vir para um reino físico e teve que se revestir de carne, se tornar físico, se tornar visível. Então, o filho dele, de Deus, deste mesma coisa, participou. Como? Se revestindo de carne. Se revestindo de carne de quem? De todos aqueles que iam nascendo. Os que iam nascendo, do qual era escolhido por ele, eram revestidos de carne. Esse espírito se revestia dessa carne. De quem? Dos filhos da salvação. Porque, na verdade, todos nós, né, temos a carne de Adão. Porque Deus não é pai da nossa carne. Deus é pai dos espíritos, que existe desde antes da fundação do mundo. Então, dito essas coisas, vou ler para vocês aqui Gênesis 3,14. Olha, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Gênesis, né? Isso daqui é uma história contada por Moisés. E que, na verdade, como vocês já sabem, né? Vocês da graça, vocês com entendimento espiritual, vocês já sabem que Moisés, ele usou uma metáfora para chamar Adão de serpente. E que, na verdade, serpente não é um terceiro ser que está no Éden,
como pregam os pastores, como prega o sistema evangélico. Não existe terceiro ser. Lá só existe Adão e Eva. E que pela obediência, e que ele tinha que desobedecer, Deus botou ele lá para desobedecer, porque ele era filho da perdição. Ele não era obediente, abençoado. Ele não era obediente, ele era joio. Ele não tinha o Espírito de Deus, ele era formado do pó da terra. Era alma vivente. E que na verdade essa ordem foi dada a ele exatamente para ele não obedecer. Quem foi que recebeu a ordem para não comer do fruto da planta do conhecimento do bem e do mal? Foi Adão ou foi Eva? Foi Adão. Então, Moisés usou essa metáfora chamando ele de serpente, que na verdade serpente é Adão. Caim matou Abel. Caim era o quê? Era descendente da serpente, era descendente de Adão, e que também era filho da perdição. Ele não tinha a obediência de Deus. Quem tinha a obediência de Deus, quem era? Eva e Caim. E aí se deu origem ao filho da perdição e ao filho da salvação, do qual estão tudo misturado aí, e é para sempre. Nunca vai acabar. Porque a obra de Deus é para sempre. Só quem quer acabar é esses malucos aí. Então ele disse, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Então, aqui, né, já é o início da confusão, da briga entre o joio e o trigo, que continua do mesmo jeito. Você vê o cara, ele mata uma mulher com 20 e tantas facadas. Chega o repórter e diz, rapaz, você matou a sua mulher com 25 facadas, você não se arrepende? O cara diz, eu faria tudo de novo. Uma pessoa dessa, ele pode ter o Espírito de Deus? Ele pode ter o Espírito de Deus que é contra a carne, que está em nós, para estar todo o tempo dizendo, olha, você não pode fazer isso. Você é um filho de Deus, você é um eleito de Deus. Quando a carne quer fazer, ou quando a carne faz. E o que acontece? Aqueles que têm o Espírito de Deus, eles se arrependem. E quem não tem, que é a descendência dele lá, de Caim, de Abel, ou de Caim, de Adão, não se arrepende, abençoado. Não se arrepende. O Filho de Deus, mesmo ele revestido de carne, ele pode até fazer algo errado por causa dessa carne adâmica que todos nós temos. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça. Falando do descendente de Adão, que este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, este te ferirá a cabeça, né? Se refere ao descendente da mulher, né? E ferirá o calcanhar o descendente de Adão, que ferir o calcanhar significa trair. Quem foi que traiu? Judas, filho da perdição, descendente de Adão. Entende, abençoado? Então, eu teria muitos capítulos e muitos versículos para abrir aqui, mas eu não vou
perder muito tempo, porque já estão 19, 20 minutos. Eu vou te explicar aqui, né, falar dos espíritos revestidos de carne, do qual nós já reputemos esse rapaz, né, e que ele diz que esses filhos aqui também de Hebreus 2,14 não são os espíritos, né, e com essa última pregação dele, ele está igualando Deus aos homens do pó da terra. Entende, abençoado? Totalmente o contraditório do que diz a Bíblia. Ele não quer ser chamado de mentiroso. Em Hebreus 2,14, olha, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, então você vê que filhos está no plural, porque filhos não era só Jesus de Nazaré, não era só aquele espírito revestido de carne, eram vários, infinitos, do qual não vai se acabar nunca, é para sempre. Nós vamos morrer e esse Espírito de Deus vai voltar para lá, que o Bruno diz que é todo mundo. Então está totalmente o contrário que Paulo pregou lá, os que dormem. Então qual foram os que foram ressuscitados? Foi todo mundo? Pela pregação do Bruno foi, porque esse Espírito que vai voltar para lá, ele diz que é o pó da terra, e que antes do ano 70 os espíritos dormiam, então são todos os espíritos. No ano 70 então foi ressuscitado todos os espíritos, mentiroso? Claro que não. Não é isso que a Bíblia diz, mentiroso. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz e que João Batista pregou, que quando viesse aquele que era mais poderoso do que ele, né, que ele os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, para a vida eterna com o Espírito Santo, e com fogo para a morte eterna. Totalmente o contrário, abençoado, do que você mente, do que você prega. Então, olha, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes filhos também ele, Deus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Ele era um espírito, né, e que se manifestou como espírito para Israel, e que depois esse mesmo espírito se revestiu de carne para participar de carne e sangue, iguais os outros que viriam ou que já estavam lá, né? Ele participou de carne e sangue e se revestiu de carne. Para quê? Para cumprir toda a primeira aliança. Para cumprir toda a aliança e para pôr fim o diabo, a lei de Moisés. Simples assim, sem manobra. Então, então ele diz aqui no versículo 15, né? Efésios 2,15, ele diz assim, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha, vocês sabem que a lei de Moisés era o ministério de condenação e morte. Então, quando ele diz aqui no 15, e livrasse todos, esse todos não tem nada a ver conosco, nós não existia. Nós não existia, o Brasil não existia, é só por isso. Não é por causa da manobra do Bruno e nem do Messias. É porque nós não existia. Então ele disse, se livrasse todos que, pelo pavor da morte, que morte? A lei de Moisés. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a lei de Moisés era o ministério de condenação e morte
a primeira aliança, da onde gerava filhos somente para a escravidão, que é exatamente o que acontece com os sistemas religiosos que estão aí. Tem filhos só para a escravidão. Escravidão de quê? De ser roubado, de ser assaltado, de ser mantido como fiéis da chamada bancada dos evangélicos. É o chamado voto preso. Entende, abençoado? Para isso, que não mudou nada, continua escravo. E qual é a única maneira de salvar essas pessoas dessa escravidão evangélica, dessa escravidão católica? Qual é? Só tem uma. Da onde o Bruno Mac, o ingrato, foi salvo. Da onde? Da escravidão da religião, de toda ela. Não somente o mentiroso Bruno, mas também o Messias. Todos nós que estamos hoje tendo um entendimento do Evangelho da Graça, tendo um entendimento do ministério do Espírito, todos nós fomos salvos da mente, da metanoia, do entendimento, pela pregação da graça. Não somente nós, mas todos aqueles que Paulo pregava. Não somente os judeus, mas os gentios. Eles foram salvos pelo entendimento. Que esse mentiroso hoje chama dessa tal graça. Essa tal graça, essa coisa de nada, que é o que ele prega, que ele diz. E que infelizmente, né, abençoado, existe pessoas com a mente cauterizada e que quer aparecer, mentir, e que tem pessoas que concordam com a mentira e tá lá, dando like, visualizando. Entendeu, abençoado? Que eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra isso. O meu problema é contra a mentira. É você pegar a verdade de Deus e você usar do teu próprio entendimento e claramente, descaradamente, chamar Deus de mentiroso. Cancelando todos os outros capítulos e versículos para dar o entendimento dele. Então, olha, e livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, né, ele participou de carne e sangue com um propósito, e que nós também estamos aqui participando de carne e sangue, e que nós também temos um propósito. O Evangelho diz que nós somos embaixador de Cristo. Embaixador você está no país de origem, ou você está no país dos outros? No país dos outros. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, a naturalidade dele não é Brasil. A naturalidade dele é Estados Unidos. E aqui ele está representando os Estados Unidos. Se a minha pátria está no céu, segundo Paulo, que o mentiroso aí diz que é mentira, que já está na pátria. Então, se eu estou na pátria, eu não estou aqui. Mas eu não sou doido, eu estou aqui, participando de carne e sangue. E eu não vou mentir para que venha outros sem entendimento que nem eu, e venham dar glória a Deus. Eu não sou maluco, abençoado. Eu não sou maluco. Então, olha, Filipenses 3:20 que o mentiroso aí, né, ele atropela todos esses capítulos e versículos para chamar Deus de mentiroso e dar o entendimento dele. E que lógico que quando Paulo diz aqui, pois a nossa pátria está no céu, Paulo não está falando comigo nem contigo, claro. Mas não é por causa da macumba do Bruno, é porque nós não existia. Simplesmente isso. Não é mais nada. É porque nós não existia. Nós existia no Espírito, desde antes da fundação do mundo. Mas nós não estávamos aqui. Nós estávamos na pátria. E Paulo o Paulo ser humano, e todos eles, os eleitos de Deus, já estavam participando de carne e sangue. Entende, abençoado? E agora nós estamos participando de carne e sangue. A nossa pátria é no céu,
que o Bruno já morreu, já foi. Ele e o Messias. Ou seja, o Bruno e o Messias são dois defuntos, que eles já estão na pátria. Por quê? Porque dizem o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Que espírito? Esse espírito de Deus que veio de lá. Entende, abençoado? E é o que está escrito aqui. Olha, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria, Paulo falando com ele, falando com os filipenses, não é comigo, não é contigo, que o Bruno acha que faz grandes revelações quando ele diz que a graça é uma coisa. A graça é eterna, abençoado. Todos os feitos de Deus, né, já existem desde antes da fundação do mundo, e que não se acaba nunca. Não se acaba nunca. Pois, aliás, se acaba aquilo que ele botou aqui na Bíblia. E remove o primeiro para estabelecer o segundo. Que vocês dizem que acabou o segundo. Acorda, mentiroso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, esse espírito de Hebreus 2,14, né? Esse espírito de Hebreus 2,14 era quem? Era Deus. E ele saiu da onde? De lá, do paraíso. E veio fazer o que aqui? Participar de carne e sangue. E agora, como ele já tinha participado de carne e sangue, participou 33 anos, ele voltou à pátria. Que é o que Paulo está dizendo aqui. Da onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que estava onde? Na pátria. Por que ele estava na pátria? Porque ele já tinha participado de carne e sangue. E quando Paulo diz aqui, olha, pois a nossa pátria está nos céus, Paulo está falando dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus. Não somente deles lá, que estavam vivos, mas os que já tinham morrido. Quem que tinha morrido? A carne, que virou pó. E o espírito, como estava antes do ano 70, ele ficava lá dormindo, ficava preso, aguardando o quê? Aguardando a glorificação dos corpos. Que isso é uma obra de Deus, tá, abençoado? Você não tem que discutir com ele e nem mentir e querer mudar. Não pode. Não pode. Então ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que já tinha participado de carne e sangue, estava lá e que ele estava aguardando. Este aguardar, não é? Presta atenção. Este aguardar não é que ele ia vir nas nuvens e que todo mundo ia olhar e que ia ver. Deus ninguém nunca viu e nunca vai ver, porque ele é Espírito. E nem os eleitos de Deus, nem os filhos de Deus, que também é Espírito. Então, o que foi a volta é do nosso Senhor Jesus Cristo. O que foi a volta do homem? Foi o juízo, a consumação daquele século, a invasão do Império Romano, a queda do templo. É a consumação de Mateus 24:34 e Daniel 9:24. Isso foi a volta dele. Não é que ele veio, que todo mundo viu. Não, abençoado. Não, isso é uma linguagem de figura. É uma linguagem de figura do qual eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. É o que? Vim sobre as nuvens. Ele ficou de voltar para quem? Para mim, para tu? Não. Ele não ficou de voltar para você, o religioso. Ele não ficou de voltar para você, católico. Ele não ficou de voltar para você, o evangélico. Ele não ficou de voltar para ninguém após o ano 70. Ao contrário, quando você nasceu, você já nasceu sendo dele, com ele. Tudo feito. Não é para tu fazer nada. Não é para tu buscar Deus. Não é para tu aceitar Deus. Não é para tu dar nada para Deus, abençoado. É para tu crer e receber tudo que ele já fez por você. Ou seja, tudo. Você já tem tudo. Você não passou por nada.
Não foi necessário. Porque você não viveu nessa geração. Você não existia nessa geração. É como hoje, de novo, o Bolsonaro assina uma lei para todos os brasileiros que existem hoje. Daqui a 50 anos, vai nascer milhões e milhões de brasileiros. O Bolsonaro vai assinar essa mesma lei para esses milhões e milhões de pessoas que nasceram? Claro que não, a lei já existe. Quando ele nascer, após a assinatura dessa lei, já vai nascer com essa lei. A lei do Bolsonaro. E assim é a mesma coisa. A mesma coisa, abençoado. Ele fez todas as coisas. E você já nasceu no ministério do Espírito. Você já nasceu como um eleito. Você já nasceu com tudo feito. Só por viver por fé. Isso é, se você for um filho da salvação. Entende? Se você for um eleito escolhido por ele, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, que o mentiroso Bruno atropela. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, se a nossa pátria está no céu, né? Se a nossa pátria é no céu, nós nascemos aonde? Nós, os espíritos, lá. Se o americano está aqui, ele nasceu aonde? Ele nasceu aqui? Não. Ele nasceu lá, ele é americano. E ele está aqui como embaixador. Ah, ele está na pátria dos outros. Entende, abençoado? Representando a pátria dele. Nós aqui, os filhos de Deus, nós somos turistas. Nós estamos passeando. Nós estamos aqui passando. Nós estamos de passagem. Nós vamos voltar para a nossa pátria. Que o mentiroso Bruno já está. Entendeu, abençoado? Então, 37 minutos. Mas eu vou ler aqui Jó 38, que eu já li várias vezes isso aqui. Mas só para desmentir a pregação desse mentiroso aí, que ele diz que todo mundo tem o Espírito e que esse Espírito volta para Deus, inclusive os ímpios, né? E que isso é uma tremenda da mentira. Por não dizer loucura, né, abençoado? Por não dizer loucura. Então, ó, Jó 38, 1 ao 4. Olha, Jó 38, 1 a 4. Olha, já li isso daqui, vou ler de novo, tá? Para que você tenha um entendimento. E para os inscritos do Bruno, entenda que ele é mentiroso. Que ele atropela a Bíblia quase toda, só para dar o entendimento dele. Olha, depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Isso aí serve para o mentiroso Bruno. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então, a partir do 4, né, Deus vai começar a fazer pergunta para Jó. Entende, abençoado? Presta atenção. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, quando Deus estava ainda, quando Deus estava ainda lançando o fundamento da terra, né? Deus já está perguntando a Jó, está perguntando onde é que ele estava. Então, você vê que Jó, o espírito que está em Jó, ele já existia. Claro que não é Jó. Jó é do pó da terra. Entende? É carne e sangue. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Aqui falando dos fundamentos da terra.
e perguntando a Jó: sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? 7. Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e rejubilavam, ó, todos os filhos de Deus. Então, o que é que está dizendo aqui que eu não estou inventando? Está dizendo que quando Deus lançava o fundamento da terra, né? Quando ele estendia as medidas, né? E estendia o cordel, quando era fundada as suas bases, e antes dele sentar a pedra angular, o Filho de Deus já existia. Que é o que está dizendo aqui, ó. E rejubilavam todos os filhos de Deus. Que filho? Os espíritos. Os espíritos. Os espíritos. Antes dele fazer qualquer coisa, esse filho já existia. Entende, abençoado? Então, ele diz, no 8, ou que encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fralda. Então eu vou pular aqui para o 21, né? Depois, aliás, eu vou pular aqui para o 18. Depois você lê aí a partir do 9. 18. Jó 38, 18. Ele continua perguntando a Jó: Tens ideias nítidas da largura da terra, Jó? Diz-me, se é o que o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz, Jó? Estou acrescentando aqui Jó, que essa pergunta é para Jó. E quanto às trevas, onde é o seu lugar, Jó? Para que as conduza aos seus limites e discina as verdades para a sua casa? Aí ele diz assim, ó, aqui no 21, presta atenção, Deus falando com o homem interior que está em Jó, o espírito. Ele diz: tu sabes, porque nesse tempo, antes de tudo isso daqui, antes de ser criado a terra, antes de ser criado as bases, antes de tudo, eras nascido. Ó, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Que dias? O dia em que Deus enviou o Espírito para se revestir da carne de Jó, e o tempo que Deus deu para ele passar na terra, para ele participar, esse Espírito que estava em Jó, esses dias, esses dias, o número deles era grande. O número de dia, que dia de quem? Do Espírito. Entende, abençoado? Que já existia desde antes da fundação do mundo. E que veio para cá participar de carne e sangue. E que tinha um tempo determinado. Como nós, como todos os eleitos. E ele diz no 22, acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para desdentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Entendeu, abençoado? E aí ele vai perguntando. Então, isso daqui é uma prova, né, de que os filhos de Deus, os espíritos, eles já existem desde antes da fundação do mundo. E que estão aqui participando de carne e sangue, como teve Jesus de Nazaré. E que não tem outra maneira de pregar isso daqui a não ser a verdade.
E que eu vou parar por aqui, que já está com 45 minutos, e que depois eu vou dar continuidade a esse entendimento, abrindo outros capítulos e versículos, tá bom? Graça e paz.